Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Olha, o vídeo de hoje é um vídeo muito interessante. É de uma propaganda do McDonald's que está passando na Europa. Eu estou nos Estados Unidos, eu não vi ainda essa propaganda aqui. Mas essa propaganda é uma propaganda inteligentíssima, né? Mas por conta de ser uma propaganda que traz elementos muito diferentes, muito interessantes, tem uma chuva de gente pedindo para eu comentar. Bom, eu vou começar contando o que a propaganda faz. A menina, uma menina de, sei lá, uns 7, 8 anos de idade, ela começa dizendo, olha, o ano de 2021 não foi muito bom, não é mesmo? Ou seja, ninguém discorda disso. E o ano de 2022? O que será que ele nos traz, né? E aí começa da seguinte maneira, será que nós vamos ser atingidos por um meteoro? Será que nós vamos ter uma invasão de alienígenas? Aí depois muda a cena. Será que as professoras vão ser substituídas por robôs? Ou ainda por um vírus que vai nos manter fechados? E esses 4 elementos aqui são elementos muito interessantes para a gente comentar. Então, fique até o final desse vídeo, porque eu quero fazer aqui algumas considerações, tá? A primeira delas é que essa propaganda, ela termina dizendo assim, olha, disso a gente não sabe muito bem. O que a gente tem que fazer, então, é fazer o melhor, ou seja, para viver bem no tempo que nós estamos vivendo, né? O tempo presente. E aí eles terminam dizendo, é por isso que o McDonald's tem lá no seu aplicativo um monte de presentes para você, se você acessar. Bom, basicamente é isso. Mas por que esses elementos, né? Um meteoro atingindo a Terra, depois invasão alienígena, depois robôs substituindo humanos, né? E por último lugar, o vírus. E aqui eu quero dar para vocês 3 opiniões diferentes, porque eu não gosto de fechar questão, mas eu quero dar 3 opiniões diferentes e vou aprofundar em cada uma delas. Bom, a primeira opinião, opinião mais, vamos dizer assim, natural, é que o McDonald's gosta de inovar e usou, né, dessa situação que nós vivemos no ano de 2021, né, 2020, 2021, que foi terrível em função da pandemia, e criou, né, um imaginário fantástico para dizer, olha, gente, o que o mundo vai trazer no ano de 2028, 2022, a gente não sabe, mas vamos viver bem, vamos aproveitar para viver bem, né? E aí termina com um convite para que todo mundo acesse o aplicativo e ganhe os presentes que eles têm para dar. Então seria uma explicação absolutamente normal, falando da genialidade, né, desse grupo de pessoas que fez esse vídeo, porque realmente é um vídeo muito interessante, e meramente usou, né, de todo esse imaginário, até de tantos comentários que na internet nós vimos falando sobre o final dos tempos, né? Então vejam como até mesmo as grandes corporações estão entendendo que existe uma tendência no mundo para pensar que o mundo está caminhando para o fim, né? Caminhando para momentos catastróficos. Então a primeira opção seria essa, algo absolutamente natural, e o McDonald's sendo inteligente para usar, né, aquilo que está em torno da humanidade para trazer aí o seu convite, e obviamente chama muito a atenção das pessoas. Uma segunda possibilidade é que existe, né, por trás da cortina, grupos poderosos que conhecem as coisas que vão acontecer antes que aconteçam. Tá? Isso a gente sabe ao longo da história que isso é possível, né? Que aqueles grupos poderosos que têm dinheiro, muitas vezes eles manipulam, né, a informação e se valem, né, de segredos que a grande maior parte das pessoas não conhece. Para quê? Para obter vantagens. Tá? E aí então eu vou falar um pouquinho de cada um desses 4 elementos. Alguns acreditam que a NASA não revela tudo que vai acontecer. E dentre estas verdades que poderiam ser escondidas pela NASA, é que existe um meteoro se aproximando da Terra com possibilidades
de atingir a Terra e, obviamente, causar catástrofes, né? Então, o McDonald's seria, obviamente, um desses grupos poderosos que teriam acesso à informação, e ele já lança isso na sua propaganda como que, de alguma maneira, trazendo, né, uma pequena amostra do que pode acontecer com a Terra, né? Já que isso não é 100%, né? Ou seja, mesmo que tenha um asteroide se aproximando, pode ser que ele não venha colidir com a Terra, né? Mas alguns afirmam que existe de fato um asteroide caminhando em direção à Terra que poderia provocar uma grande catástrofe, né? E a Bíblia fala disso, né? De meteoros e asteroides que vão cair na Terra, né? Durante o período da grande tribulação. Em segundo lugar, a invasão alienígena. Eu vi, eu não me lembro quando que foi, mas foi esse ano, um vídeo em que a pessoa dizia que a NASA já tem provas da existência de aliens, né, de seres extraterrestres, mas que não revela para grande parte da população, porque não quer, obviamente, trazer pânico, porque ninguém saberia o que é que esses alienígenas estariam querendo com a Terra, né? Bom, segundo a Bíblia, gente, a Bíblia fala que na volta de Cristo, nos tempos da volta do Senhor, o mundo seria como nos dias de Noé e também nos dias de Ló, né, de Sodoma e Gomorra. Mas em relação ao tempo de Noé, nós sabemos que existiram os chamados nefilins. Nefilins eram aqueles indivíduos que eram filhos dos anjos caídos, né, da rebelião de Lúcifer, que se juntaram e tiveram relação sexual com as mulheres humanas e produziram seres monstruosos, poderosos, fortes, gigantes, né? A tradução é gigantes, mas, na verdade, esses seres superpoderosos, que foram valorosos e poderosos no seu tempo, eles foram extintos, né? No período do dilúvio, e depois, obviamente, sobrou alguns resquícios no DNA da mulher de Noé, mais propriamente dos seus filhos, que fez com que eles aparecessem de novo na época que o povo de Israel foi entrar na Terra Prometida, chamados de Anaquins, de Refaíns, que eram gigantes. Dentre esses estava o próprio gigante Golias. Então, o que poderia ser, na verdade? Que nós estivéssemos, de fato, chegando muito próximos da vinda de Jesus, e eu creio nessa hipótese que estamos muito próximos, e que haveria aparição novamente desses seres, né? Desses seres demoníacos que, de uma hora para outra, poderiam ser vistos por pessoas, inclusive pela NASA, né? Mas, na verdade, não são extraterrestres. Na verdade, seriam, então, seres como estes, né? Agora, há uma contraposição para essa possibilidade, essa teoria, porque estes demônios, né, eles estão presos em cadeias, né, até o julgamento. Mas se nos dias da volta de Jesus nós teríamos os dias de Noé, certamente Jesus está se referindo à rebelião, à maldade, né? Mas por que não também? Quem sabe esses demônios não seriam soltos? E na grande tribulação a gente sabe que virá uma série de demônios monstruosos, né, que aparecerão e que infringirão dor, inclusive, para as pessoas. Então, a possibilidade de que na propaganda, no comercial, estivesse citando os alienígenas, porque estes indivíduos, ou estes seres, né, malignos, eles vão ser vistos pela humanidade, muito provavelmente, como alienígenas que estarão invadindo a Terra. Tá? Um terceiro elemento da propaganda que é muito interessante é a questão da professora ser substituída por um robô. Tá? E a gente sabe, né, que nós estamos caminhando aí para cada vez mais uma inteligência artificial avançada, né? Hoje nós estamos vivendo ainda na inteligência artificial primária, né, onde você tem aparelhos que executam tarefas por si mesmo, como por exemplo, você tem robozinho que faz aspiração de pó de uma casa. Você deixa lá programado, vai embora, ele aspira tudo sozinho, não é? Temos também já carros que conseguem
com inteligência artificial, dirigir sozinhos, não é isso? Você bota lá o destino, o itinerário para onde você vai e ele te leva sozinho. Você pode ir lendo o seu jornal ou lendo a sua Bíblia e ele simplesmente faz tudo sozinho. Isso é o primeiro nível de inteligência artificial. Mas o mundo avançará para um tempo em que as máquinas farão escolhas, e farão escolhas até morais. Então, a própria Bíblia diz no livro de Daniel que no final dos tempos as pessoas correriam de um lado para o outro, ou seja, fala de velocidade, né, de informação e de transporte, e o saber se multiplicará. Então, talvez nós tenhamos aí, com a implantação do 5G, no ano de 2022, avanços extraordinários nessa área de tecnologia, e aí representados por robôs que estariam dando aulas para as crianças, né? E depois eles falam, inclusive no comercial, de um novo vírus. E já tem gente dizendo, né, que no ano de 2022 nós tenhamos a possibilidade de ter uma outra pandemia. Eu, sinceramente, eu oro para que isso não seja verdade, né? Para que a gente possa viver um tempo de refrigério, voltar a trabalhar, desenvolver a vida e nos relacionarmos naturalmente. Mas a gente sabe que estamos ainda vivendo em tempos em que as variantes do vírus estão se modificando e cada vez mais a necessidade das pessoas, né, se adaptarem a essa nova fase, tá? Bom, falei de duas teorias. Uma primeira teoria, algo absolutamente normal, eles usaram do imaginário, né, da ficção científica, de tudo que nós vemos no cinema, para fazer um comercial muito bem-humorado e apontar para dizer, olha, confiram lá o app do McDonald's e confiram os prêmios que vocês podem ganhar. Uma segunda possibilidade é que esse grupo, né, de poderosos que têm dinheiro, que sabem das coisas antecipadamente, já estivessem sabendo de coisas que estão para acontecer e, portanto, o comercial teria apresentado esta questão. Esse vídeo, né, com tantos elementos interessantes. E uma terceira possibilidade, gente, é Deus nos mostrando, através de pessoas que não têm a mínima ideia do que estão fazendo, né, não tendo conspiração alguma, não tendo conhecimento algum, e as pessoas se valeram de todos esses elementos, né, que estão na cultura do século XXI, né, e mais propriamente no ano 2021, mas Deus se valendo até mesmo dos indivíduos que não conhecem a Deus para revelar o que está para acontecer. Se vocês me perguntaram, pastor Lamartine, qual a sua opinião? Eu confesso para vocês que as três opiniões, as três visões são plausíveis, mas eu tendo a acreditar que todas elas possam ser verdade, e até mesmo a última delas, né, que as pessoas estariam falando de coisas meramente para fazer um comercial interessante, mas estariam sendo usadas, né, por Deus para revelar o que está para acontecer. Não sabemos. Você decide qual é a melhor opção para você. Mas uma coisa eu quero dizer. Por favor, compartilhe esse vídeo. Porque se eventualmente essas coisas começarem a acontecer, vocês vão se lembrar disso que eu estou falando, e pessoas que não creem em Deus vão poder se valer desse vídeo aqui para ter uma decisão com Jesus. Porque no ano de 2021, o número de pessoas que entregou a vida para Cristo por conta da pandemia foi uma enormidade. No meu próprio ministério, nós tivemos assim, nós triplicamos o tamanho da igreja, só a igreja local, simplesmente pelo fato de que as pessoas estão com sede, né? Parece que Deus está revelando através do Espírito Santo que está chegando a hora e as pessoas começam cada vez mais a buscar a Deus, a se santificarem, porque o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim. E eu creio, sabe, gente, eu tenho muita convicção, eu não gosto de afirmar, né, nenhum das três possibilidades, mas uma coisa eu afirmo, eu creio
que antes que Jesus venha, haverá um grande mover de arrependimento, de salvação, porque há uma grande colheita ainda que o Senhor quer fazer antes da vinda dele, quando o mundo vai enfrentar o tempo mais difícil na história. Sabe, gente, há um texto de Tiago que diz, né, que o lavrador espera, aguardando o precioso fruto, né? Espera pelo precioso fruto, aguardando pelas primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas foi o grande avivamento que aconteceu na época do Pentecostes. E as últimas chuvas, a chuva serôdia, fala do último avivamento e da última grande colheita de salvação de almas. E através desse instrumento aqui, a internet, os vídeos no YouTube, nós estamos levando a palavra para o mundo inteiro. Então, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta o sininho e para você receber notificação dos vídeos e compartilhe, comente e compartilhe, porque o YouTube ele precisa, né, de interação para que ele possa indicar esses vídeos. E a minha oração é que esse vídeo possa chegar nos 4 cantos da terra. E eu termino dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, te amo em Cristo Jesus.